História do Círculo de Oração. O Círculo de Oração é considerado um marco na história das Assembleias de Deus no Brasil. Surgiu na cidade de Recife, Pernambuco, no dia 6 de março de 1942, através da iniciativa da irmã Albertina Bezerra Barreto, que junto às irmãs da igreja faziam grupos de orações que hoje abrange todo o Brasil e expandiu-se também em outros países como Argentina, Estados Unidos, Japão, alguns países da África, Venezuela, entre outros. Mais alvo que a neve, brilha mais que o sol, a terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome. A história dessa grande obra veio através da menina Zuleide, filha da irmã Albertina. A menina acometida de uma enfermidade na época, a qual não andava e nem falava, e os médicos especialistas deram-lhe apenas 8 anos de vida. Albertina, como toda mulher de oração e fé, convidou algumas senhoras de sua igreja para ajudá-la em oração, pedindo a Deus pela saúde de sua filha. As irmãs não receberam as respostas das orações de imediato, mas uma vez por semana se reuniram para clamar ao Senhor até que a criança começou a andar e articular as primeiras palavras. Depois da experiência, a atividade não parou. Passou a ser conhecida e a cada semana aumentava o número de pessoas da congregação. Irmã Albertina conta que por muitas vezes não conseguia terminar o trabalho, tamanha era a alegria e a presença do Senhor naquele lugar. As reuniões eram tão alegres que começávamos às 7 horas da manhã e terminávamos às 5 horas da tarde. A fundadora relembra, emocionada, as palavras do Senhor, falando sobre o seu propósito na primeira reunião. Era isso que eu queria que tu fizesses, porque por meio da tua filha realizarei uma grande obra. É tão grande que tu não podes imaginar. Depois que estava feito o grupo, eu orava, aí foi crescendo aquele grupo. Eu orava, mas Jesus não ia curar. Jesus queria fazer essa obra que está feita agora. Abrir o ciclo de oração por intermédio daquele problema. Começou com problema. O problema era a enfermidade da menina que nasceu assim e não tinha médico que desse jeito. Aí começaram a orar. Depois o povo foi crescendo. As profecias se cumpriram, Zuleide cresceu, andou e viveu até os 49 anos. A fundadora ainda relata porque foi colocado o nome Círculo de Oração. Foi colocado por causa de um folheto que ela tinha lido, cujo texto explicava que a oração é como um círculo dos céus. Quando oravam, disse: "Vamos circular os céus com nossas orações." E essa poderosa obra continua circulando não só no Recife, mas em toda a nação brasileira, e chegou à cidade de Ibiritiba. Não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem a sua imagem e semelhança. Ele é grande, está presente no sorriso da criança. Com a chegada do pastor Cícero Fernandes da Silva, em 1967, o qual percebeu a inexistência do círculo de oração, mesmo sendo uma das marcas da Assembleia de Deus, esse trabalho ainda não tinha sido instalado em Piritiba. Foi assim que, em 8 de março de 1968, uma jovem por nome de Eunice Miranda, fundadora desse trabalho, juntamente com a irmã Doralice Evangelista e a irmã Amália Mota e outros irmãos, agregando as poucas pessoas que fizeram parte da fundação do Círculo de Oração de Piritiba. Na oportunidade, foi lida a palavra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do 1º ao 13º versículo.
onde a jovem Eunice Miranda exortou a todos os presentes a permanecerem perseverantes e vigilantes até que ele venha. E não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem a sua imagem e semelhança. Ele é grande, está presente no sorriso da criança. Há 56 anos, uma semente foi plantada, caiu numa boa terra e gerou muitos frutos. Ao longo dos anos, uma porta grande e eficaz se abria e, apesar dos obstáculos e forças contrárias, o caminho de acesso ao trono de Deus nunca esteve deserto. As mãos levantadas nunca cansaram. A voz da intercessão nunca silenciou. Mulheres determinadas a orar e santificar-se até que ele venha. Uma longa jornada foi percorrida desde que tudo começou, há mais de 5 décadas, onde muitas foram as integrantes e dirigentes desse trabalho. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Meu Deus é grande. Muitas foram as integrantes e dirigentes desse trabalho, como Irmã Eunice, Doralice Evangelista, Irmã Rita, Irmã Maria, Mariane, Romelícia, Antônia, Genesi, Elionildes, Irmã Fia, Laodiceia, Ana Selma, Cirleide, Irmã Ivonete e tantas outras, e até homens que contribuíram e contribuem ao longo dos anos para a existência desse trabalho, que tem como propósito buscar a Deus e interceder pela igreja, orar pelos filhos e esposos, pelas autoridades e por toda a sociedade. Apresentando causas impossíveis, muitas foram respondidas. Quantos milagres, quantos renovos, quantas restaurações de família, quantos foram alcançados pelas intercessões. O trabalho é tão fundamental que logo foi apelidado de coluna da igreja. Ao longo dos anos, esse trabalho foi coordenado por muitas abnegadas servas de Deus, desde as respectivas esposas dos pastores, que por aqui passaram, valentes guerreiras, que tiveram seus nomes apagados da nossa memória com o passar dos anos. Muitas que derramaram lágrimas por essa causa já não estão entre nós, mas as orações não morrem. Elas se perpetuam para além da nossa existência e sobrevivem às gerações. O Senhor continua levantando mulheres que se dedicam a orar e interceder pelo seu povo. Há décadas, ouve-se um clamor que não cessa. É a oração persistente daqueles que sabem que as grandes vitórias são conquistadas de joelhos dobrados perante o Senhor. Além de vivermos uma vida santa, piedosa e justa, precisamos nos posicionar no lugar da oração, clamando até que o Senhor venha. Bem-vindos ao 56º aniversário do Círculo de Oração da Assembleia de Deus de Piritiba, Bahia.